Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um breve relato sobre como foi, né, e a minha experiência aí de ter passado pelo aborto, né, como muitos de vocês já sabem. Bom, vou começar aqui contando minha história e vou acrescentando aqui a minha visão sobre o processo. Mas quero já dizer de antemão que o meu objetivo de fazer esse vídeo é compartilhar, né, a minha história e como aconteceu comigo. Porque uma das coisas que me ajudaram muito foi ver vídeos, né, com relato de outras mulheres que também tinham passado. Então isso me ajudou muito, me fortaleceu, me deu um pouco mais de segurança sobre as decisões que eu precisei tomar. E o objetivo é compartilhar com vocês tudo que aconteceu comigo. Bom, então vamos lá. Dia 25 de agosto, né, de 2021, eu descobri que estava grávida. E aí, aquele susto, aquele misto de emoções, meu Deus, e agora, né? A gente sabe que colocar um ser humano no mundo é uma atividade de muita responsabilidade, né? Educar alguém é algo bem complexo. Então, dá aquele medo, dá aquele desespero e beleza. E aí entrei em contato com a médica, né, fiz o exame lá do xixi, né, e deu positivo. O primeiro deu aquela lista bem clarinha, eu falei, ai meu Deus, não devo estar grávida, né, tipo, porque eu achava que eu não estava, né, então falei, vou fazer um teste só pra eu ter certeza e seguir minha vida. E aí fiz o teste, deu a segunda listrinha lá, deu um rosinha bem clarinho. E aí eu fui pedir o beta, fiz, só que demorava pra sair. Comprei outro teste da farmácia e ele deu de fato lá, né, disse que estava grávida e de 6 semanas. Beleza. E aí contei, né, pra família, pra alguns amigos próximos e felicidade total. Dia 15 de setembro foi o dia da primeira ultra, né? A médica pediu para eu esperar, né, umas 2, 3 semanas, como meu beta deu bem baixinho, ela disse, você deve estar bem no início, vamos esperar mais um pouquinho para fazer a ultra. Dia 15 de setembro eu fiz, né, a médica muito simpática, muito bacana, conversou muito com a gente, primeiro filho, nossa, que legal, parabéns. E aí ela falou, olha, você deve estar aproximadamente aí, né, pelas medidas lá que eles tiram, você deve estar com algo em torno de 5 semanas e 6 dias. Não consegui ouvir o batimento cardíaco, mas tudo bem, porque só seria a partir da 6ª semana. Tá tudo certo, ele tá certinho, né, o formatinho, tá tudo certinho, deu pra ver a vesícula vitelina, tudo certo. Ela falou, mas você precisa repetir a ultra daqui a 2 semanas porque precisa ter batimento cardíaco, né? Mas por enquanto você fica tranquila que tá tudo certo. Daqui a 2 semanas, aí a gente repete e tem que ouvir o batimento cardíaco. E aí, né, ela mandou ficar tranquila, é claro que você já não fica tão tranquila assim, né? Aí eu falei, cara, acho que deu alguma coisa errada, porque 5 semanas e 6 dias não é possível, né? Que um dia ia fazer tanta diferença assim. Eu já fiquei meio, vamos dizer assim, com uma pulguinha atrás da orelha por causa disso, né? O Weber estava mais confiante, falou, não, tranquilo, não, isso é coisa da sua cabeça. Beleza, mas não fiquei super grilada não, consegui sobreviver as 2 semanas bem, né, sem ficar muito ansiosa e tudo mais. E aí chegou lá o dia do exame, 28 de setembro. E aí repeti lá o exame, foi num outro local, né, eu fiz o primeiro no Labs e o segundo foi já na perinatal mesmo. Cheguei lá, falei, olha, eu fiz, levei a outra, mostrei. Falei, a médica pediu para eu repetir porque não tinha ouvido o batimento cardíaco e agora precisa ouvir. E beleza, a médica começou a ultra e um silêncio ensurdecedor, né? Nada de barulho, nada da médica falar nada de batimento do cardíaco. E aí, né, a médica gira o aparelho pra lá, pra cá, e mexe, e tira print, e dá zoom, e nada. Eu falei, eita, acho que, né, eu estava meio distante, assim, que eu estava lá, né, na cadeira fazendo o exame. Eu falei, eita. E aí, até que a médica fala,
então, né? Quando você começa a frase com então, não é muito bem. Então, veja bem, né? E ela falou, então, não tem batimento cardíaco. E você tá num quadro onde a gente chama de gravidez não viável, né? Que é quando passa da 6ª semana sem batimento cardíaco e não existe uma evolução, né? A gravidez, ela é uma evolução. A cada semana, né? O feto, o embrião, ele precisa crescer até chegar lá nas 40 semanas, 41, 42. E aí não teve um grande avanço, né? Da minha primeira ultra para a segunda. Então ela né, me deu essa ultra, ela conversou comigo e falou, olha, eu vou ligar para sua médica, para obstetra. Espera lá fora na recepção que eu vou imprimir aqui a ultra, vou ligar para sua médica e você já vai embora com a ultra tudo certinho. Beleza. Ela ligou para médica, para minha obstetra, né? E veio e nos entregou a ultra. Bom, fui embora e ela falou, olha, sua médica pediu pra você ligar pra ela. Beleza, liguei, por algum motivo ela não atendeu, mas no caminho ela já me ligou de volta. E aí eu estava, né, andando, né, voltando pra casa do exame. E aí ela me ligou, tava no meio da rua, aí eu parei onde eu tava, fui pra um cantinho e ouvi, né, e falei, bom, doutor, o que eu tenho que fazer daqui pra frente? Tem alguma coisa que seja possível fazer para mudar isso? Não tem nada para fazer. Falei, beleza, então o que eu preciso fazer daqui para frente? Aí ela me explicou, olha, você tem 2 opções. A primeira delas é esperar, né? Você pode esperar aí algo em torno de 4, 5 semanas sem nenhum risco. Esperar o corpo, né? Expelir o corpo, colocar para fora, o corpo resolver a situação. Ou você pode prontamente a gente agendar uma AMIU, né? Como o meu caso, né, foi ali muito cedo, né? Para vocês, eu não tinha nem embrião, era só o saco gestacional e a vesícula vitelina. Para vocês terem noção, era algo em torno menor do que 5 centímetros. Então era muito pequenininho o que precisava sair. E aí eu poderia marcar a AMIU, né, que é uma aspiração. É um procedimento um pouco menos invasivo do que a curetagem, né? E aí ela falou, se você quiser a gente marca amanhã. Mas se você quiser a gente espera, você pode esperar aí 4, 5 semanas o seu corpo ver se o corpo consegue expelir sozinho. Pra você é melhor e tudo mais. E aí ela falou, olha, você também não precisa tomar essa decisão agora. Você pode ir pra casa e me ligar amanhã, depois de amanhã, semana que vem. E a hora que você se você decidir fazer o procedimento, a gente agenda e tá tudo bem. Eu falei, tá bom, beleza. A princípio eu vou escolher esperar e vou pra casa. E se eu mudar de ideia, eu entro em contato. Voltei pra casa, né? E aí você ainda tá um pouco perdida, né? É aquilo, né? Sempre um misto de emoções, né? Quando você recebe a notícia, eu fiquei muito preocupada, só que você acaba acostumando, né? E aí você receber essa notícia é uma frustração, né? Uma quebra de expectativa, né? Ninguém espera isso, ninguém deseja isso, claro. E aí, beleza, vim pra casa, trabalhei e coloquei a cabeça em ordem. E uma coisa que me ajudou muito foi assistir muitos vídeos. Eu maratonei o YouTube, assisti vídeos de médicos, de mulheres, né, contando o relato. E aquilo foi me dando muita clareza da situação, porque eu não tinha noção do que era aborto, eu era bem perdida, ainda sou muito perdida no assunto maternidade. Então, eu não pesquisei sobre aborto, né, pra pensar em engravidar. A gente não fica olhando pra essas coisas, né? A gente só quer olhar pras coisas boas. E aí eu tive, cara, o que é isso? Por que isso acontece? Qual a estatística disso, né? Eu queria entender. E aí eu vi muitos médicos falando, né, no YouTube, assisti os vídeos das mulheres e falei, beleza. Naquele momento eu tive certeza que eu queria seguir esperando, né? E foi assim, entrei em contato com a médica mais uma vez, falei com ela, ó, beleza. E ela falou, Tamires, a gente vai se falando, tá? Você não vai esperar aí sozinha, você vai entrando em contato comigo. E foi, né? Passou uma semana, comecei a sentir cólicas, assim, normais, né? Nós mulheres já estamos acostumadas. E foi.
Até que, né, isso foi no dia 28 de setembro, no dia 12 de outubro, eu, depois de ver tantos vídeos, né, e essa espera, ela é angustiante, né, porque você fica ali com uma situação mal resolvida, né, não é fácil, né, porque você, ao mesmo tempo que você quer encerrar aquele ciclo, eu também não queria passar por um procedimento, anestesia, hospital, ficar internada e tudo mais, né, eu queria que fosse da forma natural, que era o que era melhor pra mim, melhor pro meu corpo. E aí, mais ou menos ali já 15 dias, né, dia 12 de outubro, já tinham passado quase 15 dias, eu entrei em contato com a médica e falei, eu vi aqui uma consulta sobre acompanhamento de aborto, né, será que a gente pode fazer uma ultra pra ver se tá tudo certo, né, alguma coisa pra ver se... Meu medo era dar uma infecção, alguma coisa do tipo, e saber se... Na minha cabeça eu queria saber se tava tendo uma evolução pra mostrar que o corpo ia expelir, né, e a médica me explicou que não era possível enxergar isso, né? Eu queria saber, o saco gestacional tava assim, agora ele tá assado, e isso mostra que tá mais perto de sair do que antes. Era isso que eu queria na minha cabeça. E aí fui pra consulta, né, com ela, fiz a ultrassonografia e o saco gestacional já estava bem deformado, mas ele ainda tava na parte lá de cima do útero, mas ele já tava demonstrando, né, um aspecto mais de deformado de alguma forma. E aí fiz um exame de sangue, não apontou nenhuma infecção, e a médica falou, olha, se você quiser seguir esperando, tudo bem, a gente pode esperar aí mais umas 2 semanas tranquilamente, seu corpo tá tudo certo. Mas se você também decidir fazer, é só você avisar pra gente. E aí eu falei, não, beleza, vou seguir esperando. E aí as cólicas foram aumentando de frequência, né, até mesmo de intensidade, e beleza. No dia 16 de outubro eu comecei a sangrar, um sangramento bem de leve, dava um risquinho assim no absorvente e bem escuro assim, sabe, tipo borra de café, né, que a gente costuma falar. Então já fiquei um pouco mais animada, no sentido de que eu queria resolver aquela situação, né? Então, ai meu Deus, eu vou conseguir expelir, vai dar tudo certo, vou conseguir, né? Então me deu uma certa animação naquele momento, no sentido de ter esperança de que o que eu queria, que era expelir naturalmente, ia acontecer. E beleza, fui, e aí o sangramento passou a aumentar, passou a ficar mais vermelho, né? Deixou de ter aquela coloração pra ir pra um sangramento mais vivo. No dia 25 do 10, à noite, eu tava bem, mas algo em torno ali de 7 horas eu comecei a sentir o que eu descobri que era a tal das contrações, né? Uma dor muito forte que vinha das costas e como se empurrasse o útero pra baixo, assim, né? E aí, nesse momento, sangra muito. E eu fiquei um pouco preocupada porque, sei lá, em menos de 1 hora eu enchi 3 absorventes de sangue, assim. E aí começa, né, manda foto pra obstetra, e aí ela, tem que sangrar normal. E eu, o que é sangrar normal, né? A gente não tem muita noção. E ela diz, olha, vamos pra emergência. E eu falei, tá bom. Tomei banho, né, porque acabou sujando tudo. E eu falei, vou deitar aqui, botar um absorvente novo, e se ficar um fluxo normal, eu vou amanhã de manhã pra emergência, se eu ver que o sangue tá saindo muito, porque o risco é de uma hemorragia, né? A gente vai correndo pra emergência. E aí eu tomei banho e o fluxo, de alguma forma, ele ficou contido, né? Ficou normal. E aí saíam, né? Quando sangrava muito, saía assim uns pedaços de sangue, que eu mandei foto pra ela achando que tinha saído, mas na verdade eram coágulos, né? Então eram umas bolsinhas assim de sangue, saía, fazia aquele plaft. E eu achei, falei, ai meu Deus, saiu. E não, era só coágulos. No dia seguinte, né, no dia 26, eu fui lá na emergência, fiz uma ultra, e a boa notícia é que ele já tinha descido, já estava já no colo do útero, ou seja,
bem mais perto pra sair, né? E a médica falou, vai dar tudo certo, vai sair. E aí eu tava com muitas dores, né? Muita cólica, a tal das contrações. E um sangramento meio, de vez em quando, vinha um negócio bem forte. E aí ela falou, olha, vou te colocar no soro, né? Você perdeu muito sangue. Vou colocar aí uma medicação pra dar uma contida aí nessa dor que você tá sentindo. E, de alguma forma, a gente tentar amolecer esse colo do útero pra ver se ele sai. E aí, fiquei lá no soro, tomei a medicação e a cólica melhorou, né? A medicação foi muito boa e eu não sentia mais nada, né? Tinha uma mulher também na emergência passando pela mesma situação e ela expeliu 30 minutos depois da medicação. O meu não. Passou mais de 2 horas, a médica falou, olha, eu vou te liberar pra ir pra casa, né? Você mora perto do hospital, qualquer coisa você vai me avisando, a gente vai monitorando, qualquer sangramento diferente, qualquer dor, você vai me avisando. E tudo bem. Bom, voltei pra casa, né? No dia seguinte eu acordei e ela falou assim, vamos esperar umas 24 horas, né? Porque aumenta, provavelmente vai sair. E passou a tal das 24 horas e não saiu. E aí eu falei, chega, não aguento mais, eu quero acabar com essa situação, o negócio já se prorrogou muito mais do que deveria. E aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela dizendo que eu queria agendar o procedimento, né, a 1000. E aí ela falou, não, tudo bem, eu acho que realmente, né, se você já tá sentindo as contrações, já tá sangrando e não saiu, provavelmente não vai sair, né? E aí é o que a gente chama de aborto retido, né? Quando não sai naturalmente, você passa a esse quadro de aborto retido. E aí mandei as documentações, né? E agendar tudo. Só que isso era uma quarta-feira, eu tinha tomado a segunda dose do Covid no sábado. E como protocolo, para você tomar uma anestesia, né, num procedimento agendado, o protocolo tá pedindo que a gente espere 7 dias para tomar uma anestesia depois da vacina do Covid. E aí eu precisei esperar mais 7 dias por causa da vacina. Então aquele sofrimento foi prorrogado por causa disso tudo. E eu já não aguentava mais, né? Meu Deus, eu só quero que isso acabe, eu não acredito. Por que eu tomei essa vacina? Eu podia ter esperado acabar isso, mas enfim, faz parte. E aí eu agendei, né, pra segunda seguinte. Seria dia 1º de novembro. Fiquei bem depois dessa medicação, aí tomava um Buscopan aqui e ali, né? O sangramento ficou normal, né? Nada demais, também não ficou pouco, ficou uma menstruação. E aí, no sábado à noite, né? Eu faria o procedimento agendado na segunda. No sábado à noite, no dia 30, né, de outubro, eu comecei a sentir as contrações de novo, forte, dor, e o sangue descendo. E aí meio que dá aquele desespero, liguei pra médica, ela falou, vem pra emergência. Fui pra emergência. Cheguei lá, ele ainda tava lá no colo do útero lá, não tinha saído, né? E aí sai aqueles coágulos que mais uma vez eu disse, e eu fico na esperança de ter saído e nada. E aí ela falou, olha, vou te colocar no soro de novo, porque eu tava perdendo muito sangue, né? Eu comecei a sangrar no dia 16 e isso já era dia 30, então quase 15 dias sangrando, muita coisa, e uns eventos de sangramento mais intenso. Ela falou, olha, vou colocar você no soro e a gente espera aí pra fazer a 1000 agendada pra segunda-feira, né? Dia 1º. Nessa confusão toda, não conseguiam mais achar minhas veias, porque dizem, né, que quando a gente desidrata, né, fica mais difícil mesmo. E aí eu já tava toda furada, porque, né, várias vezes indo pra emergência, fazendo exame de sangue pra ver se tava tendo infecção. Então, isso aqui já tava roxo, o outro lado já tava, e tentaram aqui, não conseguia, e um sofrimento, né? E a médica falou, nossa, você tá sofrendo, né? Eu falei, chega, eu não aguento mais, por favor, vamos acabar com isso. Ela falou, vamos fazer esse procedimento amanhã, né? E aí antecipou um dia, ao invés de ser do dia 1º, eu fiz no dia 31, né? Respeitou os 7 dias da vacina.
Mas, e aí eu consegui fazer no domingo, né? Internei no sábado à noite, dormi no hospital e no outro dia de manhãzinha eu fui e fiz o procedimento. Tomei anestesia, né? Você vai lá pro centro cirúrgico e voltei, acho que 1 hora depois e tudo bem, né? Algumas horas depois, você fica lá em observação. Acho que foi, sei lá, 8 horas da manhã e eu voltei pra casa umas 4 horas da tarde, né? Então fiquei esse tempo de observação e tudo bem. Voltei pra casa, tava me sentindo bem, consegui comer, consegui levantar, consegui ir no banheiro, tudo certo. Fiquei lá bem na segunda, né? No dia 1º fiquei bem, ótima. Na hora de dormir, comecei a sentir, sabe, o corpo meio pesado, um mal-estar de alguma forma. Fui dormir, né? Falei, vou dormir porque eu acho que isso vai passar, deve ser alguma coisa. Fui dormir e aí, no meio da noite, comecei a, tremer, calafrios, febre. E aí, febre, eu não tenho termômetro em casa, então eu não tinha noção da temperatura de fato, mas era visível que eu estava com febre encostando e por conta dos calafrios, aquele mal-estar que a febre dá na gente. Voltei pra emergência da perinatal pra ver, né? Falei, putz, deu alguma infecção, deu alguma coisa, o que aconteceu, né? A princípio, fiz ultrassonografia e por conta, né, de todo o histórico, né, do sangramento, o útero aparentemente estava limpo. Fiz exame de sangue, não deu infecção, fiz exame de urina, não deu infecção, e aí voltei para casa e fiquei monitorando a febre, né, e a febre oscilava ali 37,5, 37,9, ficou o dia inteiro assim. No final do dia, né, a médica tinha pedido para eu não tomar nenhum remédio para não mascarar, pra gente conseguir ter noção, pra febre não sumir por conta do remédio. E aí no final do dia eu falei, já não tô aguentando mais, muita dor, meu corpo tá doendo, febre o dia inteiro, vou tomar uma aspirina. Tomei e melhorei. Isso já era umas 8 horas da noite, dormi, tudo bem, no outro dia, como se nada tivesse acontecido, tava 100% de novo. E aí eu falei, sei lá, né, esse troço deve ter sido psicológico, assim, né, sabe, às vezes a gente passa, né, por uma forte emoção, e aí quando resolve o nosso corpo dá aquela gritada de uma outra forma. Eu achei que a febre tivesse sido alguma coisa, porque melhorou, né, eu achei que se fosse uma infecção não iria melhorar, se fosse algum problema, né, e aí fiquei bem. No dia 5, na sexta-feira seguinte, dia 5 de novembro, eu fui para uma consulta de rotina para ver se estava tudo certo no útero, se estava tudo limpinho, né? Cheguei lá, foi constatado que ainda tinha um pedacinho, né? Só para vocês terem noção, né? Ele estava lá em cima, na parte do útero, e ele desceu e quando eu voltei do procedimento da MIU, a médica já tinha me relatado que ele estava agarrado, né, e que provavelmente não ia sair mesmo, que ele agarrou e que chegou a dar um trabalhinho para conseguir aspirar. Então, nessa história dele estar agarrado, ficou alguma coisinha na parede do útero que provavelmente me deu essa febre e tudo mais. E aí eu fiquei tomando antibiótico e fiquei fazendo exame de sangue dia sim, dia não, para ver se tinha alguma infecção até o dia 11, que eu precisei fazer uma histeroscopia cirúrgica. Né? Nessa consulta do dia 5 de novembro, detectou que ainda havia um resquício ali no meu útero. E a médica falou, não vamos fazer uma MIU, não vamos fazer uma curetagem, vamos fazer logo uma histeroscopia, que é uma cirurgia com maior precisão, né? Que é feita com uma câmera, porque a MIU e a curetagem, de alguma forma, é feita às cegas, né? Eu ainda fiz com um médico fazendo uma ultra no meu abdômen, para a médica conseguir enxergar melhor. Mas você imagina, né, que eles fazem isso sem ver direito o útero lá dentro, e o útero tá inchado, tá cheio de sangue, coágulo, um monte de coisa. E aí, a histeroscopia tem uma maior precisão por ser um exame com uma câmera, né? Então a visão do médico é muito melhor. E aí fiz a histeroscopia no dia 11 de novembro. E do dia 5 ao dia 11 eu fiquei fazendo exame de sangue dia sim, dia não e tomando antibiótico para evitar que
qualquer infecção, né, acontecesse. E aí, beleza, né? Fiz a esteroscopia e fiquei bem, graças a Deus, né? De alguma forma, consegui encerrar o ciclo, né? Mas pra vocês terem ideia, foram 33 dias do dia da ultra que detectou que a gravidez não tinha evoluído, que não tinha batimento cardíaco, até a MIU. E 44 dias até a esteroscopia. Então foi um ciclo bem grande aí, foi um processo bem longo, bem desgastante, vamos dizer assim. Então, o que eu posso dizer é que meio que tudo que é exceção, tudo que podia dar de errado, deu, entendeu? Começando pelo aborto, começando pelo aborto retido, que não saiu espontaneamente, começando pela história, né, de ter que fazer um outro procedimento. Tudo que eu não queria era fazer nenhum procedimento, precisei fazer 2, né? Então, o objetivo aqui é compartilhar com vocês a minha história, né? Mostrar um pouco. E se Deus quiser, se você estiver vendo esse vídeo porque você tá passando por essa situação, a sua situação não vai ser igual à minha, você vai conseguir aí expelir naturalmente, que é a melhor forma, né? Mas se também tiver o aborto retido, não é o fim da vida, né? As cirurgias são simples de alguma forma, né? Então tem um risco menor. E o que eu quero dizer aqui é que, diante dessa situação, né, toda escolha que a gente faz, seja esperar, seja fazer o procedimento, implica em riscos, né? E cabe a gente ponderar aí os riscos, os prós e os contras de cada escolha que a gente tem e tomar a melhor decisão pra gente, né? Não existe a melhor decisão, né? Muita gente falou, mas por que poxa, você esperou e teve que fazer, né? Talvez, se eu tivesse feito lá no dia 29 de setembro, no dia seguinte eu teria encerrado o ciclo em um dia, né? Só que a gente não tem como adivinhar, a gente não tem bola de cristal, né? Então, essa foi a minha história, esse foi o meu relato, né? Espero que, de alguma forma, ajudar outras mulheres aí que estejam passando. E o que eu aprendi aí nessa caminhada, né, foi que até a 20ª semana da gestação é considerada aborto, né? Qualquer interrupção que aconteça. Depois da 20ª semana já é natimorto, né? E infelizmente, as estatísticas mostram que esses eventos, né, de aborto são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Cerca aí de 20-25% das gravidezes iniciais, elas resultam em aborto, né? Então é uma estatística bem grande. Algumas dessas mulheres chegam a abortar sem nem mesmo ter noção de que estavam grávidas, né? Porque acontece ali entre as 4, 5 semanas, e a mulher acha que está menstruando, mas já é um aborto. Então, o que eu quero dizer é que você não está sozinha, né? Se você está passando por isso, o problema não é você, não é sua culpa, não é nada que a gente faz, porque eu caminhei, porque eu comi isso, não, né? Muito desses abortos são questões genéticas, né? As estatísticas também mostram isso. Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, esses são muito mais frequentes do que a gente imagina, né? Desde quando eu decidi compartilhar isso, tornar isso público de alguma forma na rede social, muitas pessoas, muitas mulheres vieram falar comigo. Pessoas, né, que de alguma forma eu já conhecia e eu não tinha nem noção que tinham passado por isso. Então, o que eu quero dizer é que você não tá sozinha, você não é a única. Se Deus quiser, é um evento que vai acontecer e as próximas, se você decidir engravidar de novo, vai dar tudo certo, né? Mas fica aqui o meu relato, né? Se Deus quiser também, a história de vocês não vão ser igual a minha, né? Deu aí várias coisas, né? A minha médica ainda hoje brinca, ela fala, meu Deus, até hoje eu não entendi o que aconteceu, porque foi muita coisa, mas enfim, faz parte, né? Fica o aprendizado, fica tudo que lições que a gente pode tirar disso, né? E eu acho que eu entendo cada vez mais que a gente nasce e a gente morre quando é a hora certa, né? A gente tenta planejar, tenta controlar a vida toda, a gente acha que se engravidar em janeiro, a criança nasce 9 meses depois, e não necessariamente vai ser assim,
tá bom? Então fica aqui o meu relato. Se você estiver passando por isso, quiser conversar comigo, pode me mandar mensagem. Vou deixar minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, Tamires M. Gouveia. Pode me mandar mensagem, vamos conversar. E é isso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.